Então, como eu disse na aula passada, a gente vai ver então aqui um pouquinho sobre sistemas quânticos, são chamados abertos. Então, sistemas quânticos abertos. A ideia dos sistemas quânticos abertos, na realidade, é um dos problemas mais importantes hoje na teoria de informação, um dos mais importantes, né? É, Visto que o computador quântico ele não existe hoje, atualmente, exatamente por conta dos efeitos do reservatório, né, que a gente chama do ambiente, sobre o seu conjunto de qubits. Então, basicamente, a ideia é o seguinte: você tem um sistema, que seria o seu computador quântico aqui. Então, está aqui o seu computador, o seu tecladinho e tudo mais. E o fato é que a gente não consegue isolar esse cara aqui da interação com o reservatório. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de environment, certo? Então, existe uma interação entre o sistema e o reservatório, que basicamente é igual os nossos produtos tensoriais, lá, uma interação de tipo representada por um tensorial, por um produto tensorial. Então, no seu Hamiltoniano, que descreve a dinâmica do sistema como um todo, você tem o seu Hamiltoniano do sistema, que descreve a dinâmica dos qubits, as portas lógicas, os circuitos e tudo mais. Você tem um Hamiltoniano, que é o do banho, ou reservatório, como é dito, que então você tem todo o resto do universo, com exceção do seu computador quântico, e tem aqui um termo extra aqui, que é exatamente o que a gente chama de interação, que é a interação basicamente do sistema e do banho. Essa interação basicamente a gente descreve como um produto tensorial de operadores do sistema e operadores do banho. Certo? Então, basicamente aqui você pode ter, se for um caso de bit flip, por exemplo, você tem aqui um sigma x. Então, é um sigma x tensorial com banho. Esse cara aqui dá o que é um erro chamado de bit flip, que é o flipar o seu qubit, que é x. Você pode ter um sigma z, que dá origem, então, a um banho de dephasing. Ou você pode ter outras coisas mais complexas, depolaragem, amplitude damping, que são outras classes de erros. Entre outros, tem uma classe maior de erros. Quem define esses erros em geral? Quem define isso aí é um aparato experimental. Dependendo de como você for desenvolver o seu sistema, o seu computador quântico, se você for trabalhar com quantum dots, supercondutores, ressonância magnética nuclear, fótons, íons aprisionados, dependendo como você for representar e construir o seu computador quântico, essa interação tem vamos dizer, um caráter predominante. Então pode ser que o bit flip seja predominante, não que não vá ter outras classes de erro, né? A gente não tem um controle sobre a natureza, sobre que tipo de erro acontece no sistema. Mas você tem ali um certo erro predominante para cada aparato experimental que você vai trabalhar. O banho também em questão aqui, ó, que é essa parte aqui, também pode ser de diversos tipos. Então, esse banho predominante pode ser, por exemplo, vibrações na rede. Então, você construiu ali no seu sistema físico quantum dots, tá certo? E você tem, não estou falando que é isso, mas estou dando um exemplo, tá? Mas você pode ter, por exemplo, vibrações na rede. Então, esses caras estão vibrando ali, certo? Não é estável. Essa vibração dá o que é chamado de fônons. Fônons é basicamente uma partícula, entre aspas, assim, relacionada à vibração do sistema. Você pode ter fótons. Fótons são basicamente luz eletromagnética. Você tem interações eletromagnéticas externas provenientes de campos magnéticos ou outro tipo de radiação eletromagnética
que está interagindo com seus, por exemplo, os elétrons ali nos seus quantum dots, que vão fazer com que ele flipe, por exemplo, ou vão fazer que ele dê um erro de dephasing, etc. Você pode ter banhos que a gente chama banhos de férmions. Banhos de férmions, você tem um elétron, mas ao lado desse elétron você tem outro banho de elétrons. Você tem muitos outros elétrons ali. E você não consegue bloquear a interação desse elétron com o restante dos outros elétrons. Então esses elétrons interagem com esse cara aqui e acoplando ele com o resto e introduzindo outras classes de erros. Então, quer dizer, inúmeras as classes de erros que podem estar presentes aí e interferindo no seu sistema físico. Basicamente, o que esses caras fazem quando interagem com o sistema é introduzir ali um certo grau de impureza, certo? Então, o sistema, ele por algum instante ou por tempo indeterminado, ele deixa de ser puro e começa a ter ali uma característica de um estado misto, tá certo? Que a gente já viu como é que era, né, representado lá aqueles estados que são formados por combinações, né, por misturas estatísticas de outros estados diferenciados, tá certo? Então isso aí é um grande problema hoje na teoria de computação quântica. O desenvolvimento do computador quântico hoje está limitado exatamente pela impossibilidade de nós sermos incapazes de bloquear a interação do meio ambiente. Bom, na aula passada eu apresentei aqui dois que a gente chama de quantum channels, né? Então a gente tem aqui os quantum channels, que são maneiras também de você representar esses erros provenientes do meio ambiente, tá certo? Essa é a maneira mais simples, tá certo? É uma coisa bem, vamos dizer, didática para a gente entender o que está se passando por trás. A natureza e o aparato experimental é muito mais complexo que isso. Descrever a dinâmica dissipativa de um sistema físico é matéria de estudo e uma frente de pesquisa e de estudos avançados, vamos dizer. Então, tem pessoas que se dedicam a encontrar modelos teóricos para descrever a dinâmica dissipativa desses sistemas quânticos. Não é tão trivial. Então, existe também, não existe consenso, porque às vezes não se sabe, será que é esse tipo de erro? Será que é um banho de férmion que é predominante? Será que é um banho de bóson que é predominante? Será que é um charge noise? Charge noise, por exemplo, você quer controlar o seu bit, mas você não consegue controlar ele com precisão. Você tem um ruído no seu campo que você tem de controle. E como eu disse para vocês, como a gente tem que fazer muitas rodadas do experimento, né, para poder ter um resultado, se numa rodada você rodar de um jeito, na outra rodada você aplicar o algoritmo com uma pequena diferençazinha, o resultado final vai ser um resultado um pouco diferente. E no final das contas, quando você rodar 1 milhão de vezes esse seu experimento, se cada um deles você rodar um pouquinho diferente o seu qubit, quer dizer, não é nem um erro externo, é um erro mesmo de controle. Se cada vez que você for aplicar o seu algoritmo, você aplicar com uma pequena falha, no final das contas, depois de 1 milhão de rodadas, você vai ter um resultado ali que não é mais o que você pretendia ter. É um resultado que não tem a fidelidade, né, necessária para poder obter os resultados esperados. Então esse é um tipo de erro. Aqui a gente vai estudar, vou apresentar em termos de quantum channels, né, que são chamados de canais quânticos, dois tipos de erro, certo? Então, um deles é o chamado amplitude damping. Esse aqui eu vou fazer com menos detalhes que eu já fiz na aula passada. E o outro dele, outro tipo, é o dephasing. Então, basicamente, um canal quântico, ele te dá um insight, né, sobre o processo, tá certo? E é dado em termos de um mapa. Então,
Então, basicamente é o seguinte, imagine que você tenha o seu sistema no estado zero e o seu environment, e o seu environment também no estado zero. Então aqui a gente está tratando o vácuo, como se o environment estivesse no vácuo, tá certo? Então o erro de amplitude damping tem essa propriedade. Quando o sistema está no estado zero, ele permanece de fato no estado zero e o environment também. Então, de certa maneira, nessa situação, nada acontece. No entanto, se você tiver o seu sistema no estado lógico 1 e o environment inicialmente no zero também, o que acontece é que existe uma probabilidade desse estado continuar no 1 do seu sistema e o seu environment ainda no zero, porém existe também uma probabilidade dessa excitação do sistema migrar para o meio ambiente. E aí então você tem o seu estado do sistema indo do 1 para o 0, tá certo? Se você olhar bem, existe uma probabilidade do sistema físico inicial no 1 e parar no estado 0. Esse erro é chamado de decaimento espontâneo, também ele representa bem o decaimento espontâneo. Na raiz ali, o que é? É 1 menos P. É P? Isso, raiz de 1 menos P e raiz de P. Aqui você está falando? É, estava entendendo. Essa letra aqui é isso? Isso. Isso, é o P. Então isso aí é representado pelo decaimento espontâneo, tá certo? Então basicamente a ideia é o seguinte, a natureza descobriu que se a gente excitar um átomo, ele depois de um tempo ele decai e vai para o estado fundamental. E ele decai emitindo um fóton, tá vendo? Então essa emissão, o fóton emitido é esse cara aqui, tá vendo? Ele decai e emite um fóton para o meio ambiente. Esse é basicamente o sistema, é um método de você construir laser, né? O laser é basicamente isso aí. O que você faz? Você prende um certo gás lá, uma amostra qualquer, e você vai dar uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica excita esses elétrons do átomo, lança ele para um estado excitado, e depois de um tempo ele decai. Ele decai devido a quê? Devido à própria interação com a natureza. Ele decai, e quando ele decai, ele emite um fóton. Como esses níveis são bem delimitados, são bem fixos, então a energia desse fóton ela é exatamente igual à distância entre o primeiro nível excitado e o segundo nível excitado do átomo. Porque os elétrons eles não podem ficar em qualquer configuração energética, eles têm configurações discretas, né? Então ele tem uma certa energia aqui, que é, sei lá, 13,6 eletronvolts. Depois a próxima é, vamos dizer, 11 eletronvolts, dando um chute. Então quando ele cai, ele lança um cara que tem uma energia equivalente a 2,6 eletronvolts. E todos os fótons que vão ser emitidos saem com a mesma energia. Então o laser é chamado de coerente, porque ele tem a mesma frequência. A energia e frequência estão intimamente relacionados. Então esse laser ele sai com a mesma frequência. Esse comportamento de emissão espontânea é representado aí pelo amplitude damping. É esse cara aí que... Também é a mesma ideia, só que é mais a longo prazo, tá certo? É um tempo longo de vida. Isso depende do tempo de vida desse cara. Mas o que ele está fazendo é perdendo... Só que esses caras saem com alta energia, você entendeu? É por isso que eles são tão danosos a nossa vida aí. Porque é um tipo de decaimento, é uma radiação alfa chamada. Alfa. Isso, e essa radiação é de alta energia, e ela interage com as moléculas do nosso corpo e causa mutação e etc. Então, mas está relacionado com esse tipo de decaimento. Também a vida, chamado desses átomos, né? Eles decaem. Mas basicamente, né? Obviamente que aqui eu estou falando de uma excitação. Lá você tem 236, né? São 236 elétrons lá,
E o cara tá lá no nível de energia lá em cima, lá, né? Porque você vai completando esses caras, e esse decaimento ele é danoso para a nossa saúde aí. O dephasing, por sua vez, você não tem troca vamos dizer, de fóton. Ele não emite um fóton nem perde um fóton para o sistema, para o ambiente. Mas ele pode apresentar aí um chamado erro de fase no seu sistema físico. Então ele é representado por um mapa onde o 00 ainda fica no 00 e o seu 10 ele vai aqui, então a probabilidade de ficar no 1, 0, mas ele tem essa probabilidade aqui de criar essa excitação no meio ambiente. Tá? Isso aqui basicamente dá um erro de fase no meu sistema. Então o dephasing aqui, ó, basicamente ele leva um estado que é 0 mais 1, por exemplo, sobre raiz de 2. No final das contas aqui, você pode vir a ter um estado 0 menos 1 sobre raiz de 2. Note que as probabilidades, né, que é 1 meio de ter 0 e 1 meio de ter 1, não altera, né, mas aparece aqui um erro de fase aqui, desse sinal aqui que pode vir a acontecer. Tá certo? É comum a gente usar esse dephasing para, aliás, esses mapas, esses canais aí, para representar essas classes de erro. Então, como é que a gente faria isso? Dando um exemplo de um estado aí de 1 qubit. Como é que apareceria, né, esses erros aí de uma maneira, né, mais real? Então, vamos lá dar uma olhada num exemplo aqui. Então, suponha que eu tenha esse estado aqui, ó, alfa 0 mais beta 1 para o meu sistema, tá certo? E o meu environment aqui, então, produto sensorial, né? O meu environment no estado 0. Ok? Então, vamos supor que ele esteja sujeito. Então, esse aqui é o meu sistema. Esse aqui é o meu environment. Então, vamos supor que ele esteja sujeito a um erro aqui de amplitude dumping. Certo? Então, se a gente seguir essa tabelinha aqui, ó, seguir esse mapa aqui, vamos ver o que acontece. Então, vamos distribuir esse estado aqui. Esse estado, quando ele é aberto, ele é alfa 0, 0 mais beta 1, 0, certo? O primeiro qubit é o sistema e o segundo é o meio ambiente, certo? Então, aplicando esse mapa aqui acima, aqui, ó, esse aqui, você vê que o 0, 0 fica com 0, 0, então esse cara vai ficar ainda. Então, o psi de t aqui, onde esse psi ele tem o sistema e o environment, ele vai ficar com alfa 0, 0 mais, agora o 1, 0 aparece aí raiz de 1 menos p, 1, 0, então fica beta, que multiplica raiz de 1 menos p, 1, 0 mais raiz de p é 0, 1. Tá certo? Basicamente apliquei o mapa nesses dois estados aqui. Então o 0, 0 fica no 0, 0, como está aqui, ó. Tá certo? E o 1, 0
ele se comporta como esse mapa aqui, sem problema nenhum. Então, muito bem. Então, quando aplicar isso aqui, a gente tem como resultado esse estado aqui final, esse estado do sistema mais meio ambiente. Vamos criar o operador densidade dele. O operador densidade, então, ρ, sistema environment, no tempo t. Então, ele vai ser assim. Então, vou aumentar aqui. Então, aqui eu vou ter o 0, 0. Aqui eu vou ter o 0, 1. Aqui eu vou ter um 0. Aqui eu vou ter o 1, 1. Então, o 0, 0 vai ficar aqui, módulo de alfa ao quadrado aqui. Então, esse aqui é o 0, 0 com o 0, 0. Depois eu vou ter o 0, 0 com o 1, 0. Quando eu fizer o ρ, né, se você se lembrar, é isso aqui. Ó. É o psi de t vezes o psi de t. Certo? Um é o Bra e o outro é o Cat. Então eu vou ter aqui no 1, 0, eu vou ter aqui, ó, se você se atentar, então o 0, 0 aqui vai ser alfa, beta estrela, raiz de 1 menos p. Aí no 0, 1 também eu vou ter. Então eu vou pegar aqui para fazer um pouco maior, senão isso aqui vai ficar muito apertado. Vou ampliar aqui, ó. Vou colocar ele até aqui. Então aqui eu vou ter agora o 0, 1, o 1, 0 e o 1, 1. O 1 vai ficar sempre 0 porque não tem o elemento 1, 1. Então eu não preciso me preocupar com ele nesse instante. Então vamos lá. Então aqui, ó, é o 0, 0 com o 0, 1. Vocês podem fazer lá, eu vou fazer aqui porque eu já tenho um pouco mais de prática, mas aqui dá alfa, beta estrela, raiz de 1 menos p. E aqui dá alfa, beta estrela, raiz de p. E aqui dá o 0. Ok? O 0, 0. Aqui, ó, esse elemento aqui vai ser o complexo conjugado. Esse elemento aqui, ó, aqui, é o complexo conjugado desse cara aqui. Certo? Se você tentar, né, esse aqui você tem a diagonal principal aqui, né? Então você vai ter o complexo conjugado. Então aqui, ó, vai aparecer alfa, estrela, beta, raiz de 1 menos p. Aqui é o elemento... eu inverti aqui, ó. Aqui é o 0, 1 e aqui é um 0. Vamos corrigir, vamos fazer direito. Na verdade aqui, ó, aparece o raiz de p. Porque aqui é o 0, 1, tá vendo? O 0, 1 é raiz de p, ó. Ó o 0, 1 aqui. E aqui aparece o raiz de 1 menos p. Pronto. Aqui vai aparecer beta ao quadrado p. Porque tem esse ao quadrado aqui, p com p. Agora aqui, ó, 1, 0 com o 0, 1. 1, 0 com 0, 1 é a multiplicação desse termo aqui, ó, com o complexo conjugado desse termo aqui, ó. Tá certo? Que vai dar o 1, 0, 0, 1. Então aqui vai dar, ó, beta ao quadrado, beta ao quadrado, raiz de 1 menos p e raiz de p. Ok?
que é exatamente 1, 0 com 0, 1. Aqui dá 0 porque não tem nada no 1, tá? Não tem nenhum elemento que tem 1. Ó. Aqui não tem 1 no primeiro, no segundo, então aqui dá tudo 0. Tudo que é 1, 1 é 0. Tudo que for 1, 1 é 0. A nossa matriz fica limitada a esses elementos aqui. Agora aparece os complexos conjugados de novo. Então aqui, ó, é o complexo conjugado desse elemento aqui de cima aqui. Aqui aparece alfa, estrela, beta, raiz de 1 menos p. Aqui aparece beta ao quadrado, raiz de 1 menos p, raiz de p. E finalmente aqui vai aparecer o 1, 0 ao quadrado, que vai dar beta ao quadrado. E aqui vai dar 1 menos p. Note que quando você somar, essa é a matriz de densidade resultante do sistema mais environment, tá certo? Aí depois eu tenho que tomar o traço parcial, que a gente já vai ver, a gente já viu no ano passado, mas eu mostro de novo como é que faz, para calcular o rho do sistema, certo? Aí eu, com o rho do sistema, então eu tenho então a dinâmica dissipativa do meu qubit, tá certo? Note que o traço desse cara aqui dá 1. Se você pegar, vai ficar, ó o traço, vamos ver aqui, ó. O traço, essa é uma análise que você precisa fazer sempre para verificar se está tudo ok, é importante. O traço do rho de SE, de T, ele é o quê? Módulo de alfa quadrado mais módulo de beta ao quadrado P mais módulo de beta ao quadrado que multiplica 1 menos P. Tá certo? Opa! Tá certo. Isso aqui, se você fizer as contas, vai dar módulo de alfa ao quadrado mais módulo de beta ao quadrado, que é igual a 1, né? Por que igual a 1? Por causa que era o meu estado inicial, né? Aqui, ó. E o alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, no sistema, se você olhar aqui, ó, ele tinha que ser 1, né? Pela normalização. Certo? Então, o traço do rho de S está aqui, continua sendo 1. Então, a gente tem aí o mapa do sistema environment. Se você quiser, você pode calcular o emaranhamento desse cara. Tem uma maneira de calcular emaranhamento. Isso é uma coisa que a gente pode apresentar aqui também, como fazer isso. Então, você vai ver que, de certa maneira, o seu sistema físico vai se emaranhar com o seu meio ambiente e vai fazer com que esse sistema fique misto. Certo? No tempo, o P está relacionado a uma probabilidade, né, como eu já disse. Então, o P, quando ele vale 0, o que significa? O P vale 0 significa que a gente está na condição inicial, tá certo? Ó, quando o P vale 0, esse termo aqui, ó, dá 0, tá certo? Então, o seu estado ainda está no 0, 0 mais um 0, como era antes, quando o P vale 0. Então, P igual a 0 significa T igual a 0. E o P tendendo a 1 significa que o seu estado perdeu certamente a excitação para o meio ambiente. Então, P igual a 0 é o tempo T igual a 0, então eu posso chamar o P de 1 menos E elevado a menos gama T. De forma que quando o tempo é 0, o P vale 0. E quando o tempo vai infinito, né, quer dizer, é um tempo muito longo, o P ele tende a 1. Esse gama aqui só representa uma taxa, né, de decaimento para o meu sistema. Então essa é uma maneira de representar o decaimento. Não é a única, você tem outros P's aí que podem representar, vamos dizer, a dinâmica por trás, que é essa probabilidade do sistema perder
um fóton ou uma excitação para o ambiente. Essa excitação, essa probabilidade pode aumentar e diminuir, aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Não precisa ser uma coisa monotonicamente crescente ou decrescente. Tem sistemas físicos que são chamados sistemas físicos não markovianos, onde esse P ele pode ser uma função que oscila. Você não precisa ser aumenta ou diminui monotonicamente. Né? Ele pode oscilar. Então, nesse caso, para analisar o traço, eu fixo ali um alfa, um beta e eu vou variando P. E aí eu vou vendo Para você analisar o que? Você diz que traço? esse comportamento mesmo. Isso. O alfa e o beta são as suas condições iniciais. Certo. É a condição inicial do seu qubit, tá vendo? Tá aqui, ó. 0,1, 0,2. Ele pode ser alfa, sei lá, raiz de 0,6 e o beta raiz de 0,4. Então é uma condição inicial. Pode ser raiz de 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, tá? Naquele estado maximamente superposto, de 0 mais... Ou raiz de 0,9 e raiz de 0,1. Mas é a condição inicial. Você precisa da condição inicial. A não ser que você faça tudo em função do alfa e beta. Quer dizer, você faz todas as contas em função do alfa e beta, você vai ter a dinâmica dissipativa em função do alfa e beta, mas para você ter o resultado numérico ali, você precisa dar a condição inicial. Como é que você começou o seu computador quântico? Vai começar todo mundo com 0. Beleza, todo mundo com 0. Então alfa é 0. A alfa é 1 e o beta é 0. Está lá no estado 0. Aí aplica uma operação de bit flip. Muito bem, aí rodou o cara e tudo mais. Aí começa a fazer a operação e a computação em si. Mas as condições iniciais são dadas. Você que define ela inicialmente. Né? Para falar, essa é a condição inicial. Beleza? Muito bem. Aí depois, para você calcular então o ρ de S, né? O ρ de S, você precisa então fazer o traço parcial aqui em cima do environment. Então você faz o traço em cima do environment. E aí você tem então a dinâmica do sistema, que é o interesse, tá certo? Em geral, na realidade, eu não sei nem se existe um contra-exemplo, você não tem acesso aos graus de liberdade do environment. Tá certo? Então, o que você consegue mensurar, o que você consegue obter de informação é só sobre o sistema. Então, você tem que ser capaz de deduzir as coisas somente olhando para o sistema. Por isso que é difícil você também descrever o meio ambiente. Porque você só tem o resultado da ação dele sobre o sistema. Mas você não sabe, de fato, qual é o estado dele, como é que ele se comportou, qual é a dinâmica do meio ambiente. Você só tem o resultado dele sobre o sistema. E às vezes você pode ter tipos de banhos diferentes, tipo fótons, bósons, fótons e bósons são os mesmos, mas fermions, charge noise, e que você vai olhar a ação desses caras e dar a mesma ação. E aí você vai falar, e agora? Qual é o erro que está por trás? Descobrir esse tipo de erro também é importante, porque ela dá o norte para a gente procurar métodos de proteção. Se a gente souber que os erros estão no controle e você não está conseguindo controlar muito bem o seu campo eletromagnético, então a gente vai investir, obviamente, na melhoria lá da produção dos campos elétricos. Agora, não, o erro não está aí, a gente consegue fazer as aplicações, as portas lógicas com alta precisão. Muito bem, então o que está se passando? Tem ruído externo aí do meio ambiente, sei lá, a temperatura está muito alta. A gente tem que criar estratégias para diminuir a temperatura, colocar lá em criogênico, né, na hora de milikelvin, a fim de bloquear a ação do meio ambiente. Então, descobrir qual é a maneira, não só a maneira, mas quais os meios também que o meio ambiente atua sobre o seu sistema é importante para criar estratégias de proteção, certo? Que é o que a gente procura hoje. Na verdade, esse é o grande foco, criar estratégias de proteção do sistema quântico em questão. Certo? É isso que a gente... novamente, é por isso que a gente não tem um computador quântico funcional. Só por isso que a gente não consegue bloquear a ação do meio ambiente. Se a gente fosse capaz de bloquear a ação do meio ambiente, acabou. Estava tudo resolvido. Certo? Mas a gente não conhece. E a gente tem dificuldades. A gente tem o teorema da não clonagem, quer dizer, a gente não pode clonar o qubit
para criar estratégias de proteções mais eficientes. Então a gente tem alguns aí, vamos dizer, barreiras que são impostas pela natureza que a gente precisa tentar contornar para desenvolver o computador quântico. Não adianta, tem algumas propriedades que no computador clássico a gente tem com certa facilidade, que no quântico não tem. Então a gente tem que também ser capaz de contornar essas dificuldades aí em questão. Certo? Muito bem. Então aqui eu não vou apresentar em traço parcial, eu vou deixar aqui, depois eu vou fazer o traço parcial de um estado geral. Como é que a gente faz o traço parcial? O que eu quero deixar claro aqui e mostrar para vocês é que existe uma outra maneira, um pouco mais simples, para a gente calcular o ρ do sistema aqui, ó. Certo? Então, a gente não precisa de fato aplicar um mapa, depois que o mapa for aplicado, traçar o environment para ter acesso ao ρ do sistema. Então, existe uma maneira mais simples e eficiente até de você descrever diretamente a ação do meio ambiente. Certo? Então você aplica um conjunto de operações, que são operações agora não unitárias, então a gente tinha as operações unitárias, que eram aquela E elevado a menos IHT, que era unitária, que você podia ir e voltar, certo? Então existe um conjunto de operações não unitárias que descreve diretamente a ação do environment sobre o sistema. Você não precisa olhar para o environment, você aplica essas operações no sistema e você já tem a dinâmica desses mapas. Automaticamente a dinâmica desses mapas sai. Certo? Isso a gente faz com o que é chamado de operadores de Krauss. Então, os operadores de Krauss é uma maneira simples de você descrever a dinâmica de um sistema quântico aberto. Certo? Então, você vai ter um conjunto de operadores de Krauss aí para o amplitude damping. Você vai ter um conjunto de operadores de Krauss aí para o dephasing. E um conjunto para o bit flip, por exemplo. E outros tipos de erros. Por exemplo, você tem uma classe chamada depolarizing, que você pode, então, representar simplesmente com a ação desses operadores. Ele atua só sobre o sistema. Tá certo? Só no sistema. Basicamente, a ideia é a seguinte. Você vai ter aqui, ó, o seu ρ S de T, ele vai ser igual a uma somatória em I KI ρ S de 0 KI Daga. Você quer apagar o ar, cara? Você tá bem? Não. É rinite? Tudo bom, tudo chegando. KI Daga. Tá certo? Onde esses KIs, então, são chamados operadores de Krauss. Você vai ter, eles são tabelados, aí você tem esses operadores aí. E o resultado da aplicação desses caras é exatamente o ρ de S aqui. Sempre você precisar fazer a dinâmica global e depois tomar o traço. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você simplesmente aplica esses operadores de Krauss e você tem diretamente o ρ de S. Então, quem são esses operadores de Krauss? Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó.
Então vamos lá. No finalzinho aqui desse capítulo tem uma tabelinha que ele apresenta os operadores. Aqui, ó. Então aí, ó. Então, essas são as matrizes, tá certo? Então, ó, você tem aí, ó, o amplitude damping, tá vendo? Para o amplitude damping, você tem damping, você tem aí o K1 igual a 1, 0, 0, raiz de 1 menos gama. Esse gama está relacionado com aquele P. Ah, é verdade. K1 é 1, 0, 0, 1 menos gama. E o K2 é igual a 0, raiz de gama, 0, 0. Então, como é que eu aplicaria esse cara aqui no rodo sistema? Ó, então, eu tenho o rodo S, 0, que basicamente é o quê? É o meu psi0, psi0. Certo? Onde o psi0 aqui nada mais é do que alfa 0 mais beta 1. Então, vou lá, o meu rho é S de 0, então se eu fizer as contas, vai ser uma matriz aqui, ó, módulo de alfa ao quadrado, alfa, beta estrela, beta, módulo de beta ao quadrado. Tem uma matriz aqui, 2 por 2. Aí, para calcular o rho de t, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó, rho S no tempo t é igual, então, a K1 rho S de 0 K1 mais, K2, tá faltando o dagger aqui, onde é que é o dagger, só para lembrar, aqui. Então aqui tem o dagger, mais K2 rho S de 0 K2 dagger. Onde o tempo aqui está relacionado com esse gama, tá certo? O meu gama aqui, ó, esse gama aqui que está nessa matriz aqui, ó, quando ele fala 0 para gama igual a 0, t igual a 0. E para gama igual a 1, o t é igual ao infinito. Então, o meu gama aqui, em termos da exponencial, gama igual a 0 para t igual a 0, então meu gama é igual a 1 menos e elevado a menos gama t. No fundo, esse gama é igual ao meu P. Né? Se você olhar, ele é o meu P. Lá. No livro ele chamou de gama, eu chamei de P, né? Do artigo aqui, mas no fundo esse gama, nesse caso, é igual ao P. Então basta fazer essa multiplicação, tá certo? E eu vou ter aqui, ó, o rho de S automático. Isso aqui já me dá exatamente a aplicação do mapa mais o traço parcial. O resultado dá isso aí. Então uma tarefa que eu vou deixar para vocês fazerem é exatamente essa. Calcula pelo mapa, faz o traço parcial e calcula a dinâmica. Aí agora aplica os operadores de Krauss direto e calcula a dinâmica. E vê que dá a mesma coisa. Entendeu? Basicamente, uma vez feito pelo mapa e outra vez feito pelos operadores de Krauss. E tem outras classes de erros ó, que operadores de Krauss que você pode representar para os operadores de Krauss. De fato, quase
Em algumas condições especiais, os operadores de Krauss sempre existem. Só que determiná-los não é uma tarefa fácil. Quer dizer, mesmo em ruídos extremamente sofisticados, extremamente elaborados, onde você tem lá todo um desenvolvimento para trabalhar esse meio aberto, os operadores de Krauss, na maioria das vezes, ou pelo menos em situações pouco especiais, não são muito especiais, não, você consegue descrever essa dinâmica em termos dos operadores de Krauss. Mas determinar esse operador de Krauss não é uma tarefa trivial também. Então, obviamente que é legal, porque é uma coisa simples, você pode divulgar, falar, pontos quânticos são descritos por esses operadores de Krauss. Aqui, que legal, você vai lá, aplica os operadores de Krauss e tem a dinâmica dos pontos quânticos. Mas eles são difíceis de serem determinados. Muito difícil de você determiná-los. Para esses casos simples, aí, amplitude dumping, dephasing, bit flip, você tem um conjunto aqui, que descreve eles. Então, você tem um erro de um tipo de erro chamado depolarizing. O depolarizing ele tem 4 operadores de Krauss. Então, na vez dessa somatória aqui, ter o K1, o K2, você vai ter K1, K2, K3 e K4. Vou ter os 4 elementos aqui. Essa somatória aqui, aqui em cima, aqui, ela vai de 1 até 4. No caso do erro de depolarizing. No caso do amplitude dumping, você tem 2. O phase dumping é o nosso dephasing lá, tá vendo? Você tem esses 2 operadores. Se você aplicar esses 2 operadores, você tem a ação de um dephasing, igual aquele mapa lá de dephasing. Esse phase flip, na realidade, é igual ao dephasing, o phase dumping, é igual, é idêntico, é equivalente. Aí depois tem o bit flip, que é a probabilidade de um bit flipar, né, de você ter um bit flipando. E você tem o bit phase flip, que na realidade ele flipa e troca a fase ao mesmo tempo. Então ele tem como se fossem os 2 erros. Toda vez que ele flipa, ele já troca a fase. Então é um erro também que você pode descrever com esses operadores de Krauss. Ok? Então, muito bem. Então, em relação à apresentação dos operadores de Krauss, eu vou parar aqui. O que eu vou fazer agora é, em MATLAB, então, fazer um exemplo aí do amplitude dumping para a gente plotar e ver a dinâmica de um bit flip ou de um amplitude dumping ou de um phase dumping aí no sistema quântico aberto. Ok? Então deixa eu parar aqui a apresentação.